cristão. O amor cristão. Temos sido bombardeados com uma ideia falsa de amor. Deus é amor e tudo aquilo que nós falarmos sobre amor, se não for baseado em Deus, é um amor falso, é alguma coisa que não corresponde ao verdadeiro amor de Deus. Temos sido, nos últimos anos, atacados violentamente, a fé cristã atacada por uma expressão que diz amor é amor. O que significa que aquilo que você entender por amor é amor e como tal você deve defender e seguir o seu coração. Ao contrário do que a palavra do Senhor diz, que o coração é enganoso, que Deus é amor e que nós devemos seguir e entender o amor. A expressão máxima do amor é Cristo, amém? Cristo que se entregou no lugar de pecadores e a igreja é chamada a praticar o amor. Romanos 12, versículos 9 a 13, o texto, ainda antes do irmão ficar de pé e ler, o tema do nosso assunto é o amor. Você vai encontrar que isso começa no versículo 9 e depois no versículo 13 volta a falar e pelo meio tem uma série de indicações à medida que nós formos lendo, mas nós vamos reparar nisso, por isso eu estou a dar esta introdução antes de lermos, nós vamos reparar nisso, parece que Paulo salta muitos assuntos aqui, vai falar de coisas muito diferentes. Alguém contou 13 assuntos diferentes aqui, mas na verdade não é, irmãos, são 13 manifestações ou 13 aspectos ou 13 formas de o irmão viver em amor, sobre amor cristão. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor para ler a palavra do Senhor. Amado Deus, Salvador nosso, pedimos que o Senhor abra a nossa mente para que possamos entender a santa palavra. Purifica as nossas mentes, os nossos corações, segundo a vontade do Senhor. Que nesta manhã possamos ter temor diante da palavra e ela possa ser aplicada em nossas vidas, para que verdadeiramente servamos o Senhor de coração e possamos entender e aplicar esse amor extraordinário do Calvário e do sepulcro vazio que nos leva para a eternidade. Em nome de Jesus oramos. Amém. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mau, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Amém? Nós podem ficar sentados. Eu queria lembrar a prática do amor, a prática que nós vimos trabalhando desde do versículo 1 do capítulo 12, quando nós dissemos que o capítulo 11 encerra a parte mais doutrinária e no versículo 12 do capítulo 12 começámos a prática. Tá? E tivemos vendo alguns assuntos e a semana passada, os irmãos devem lembrar, nós partimos daquele ponto de nós nos apresentarmos como um sacrifício vivo, na primeira mensagem do capítulo 12, e depois passamos aquela parte semana passada, teve outra mensagem no meio. A semana passada nós falámos sobre como sermos igreja, um corpo, unidos com um corpo. Obviamente o versículo 12 vem mesmo, o versículo 13 vem mesmo a calhar, vem mesmo a seguir nessa sequência do que temos vindo a analisar. Por isso, amados irmãos, que nós temos de ter muito cuidado quando a gente fala versículo bíblico fora do contexto, ou a gente pega numa ideia e aplica um versículo aqui e ali, especialmente, meus amados irmãos, quando nós, mesmo aqui, pregamos não expositivamente, mas pregamos tematicamente, o irmão tem que ficar muito atento para que a palavra não esteja sendo distorcida. A pregar a temática, quando a gente pega num tema e vai encaixar um versículo bíblico no tema, aí a gente corre o risco de dizer aquilo que a gente quer e não o que a palavra diz. Quando nós pregamos expositivamente, os irmãos sabem isso. Quando nós vamos, por exemplo, sobre um livro inteiro da Bíblia, não tenho que fazer isso, porque há uma sequência. Não posso mudar o contexto agora, porque eu acabei de pregar o contexto da semana passada. E da semana passada na semana anterior. Então não tem como mudar. Temos que nos manter na mesma linha de pensamento. Daí que nós que é importante. Nós fazemos pregação temática também aqui, não muito frequentemente. É Natal, Páscoa, alguns eventos assim, e ainda aí nós tentamos pegar num texto e expor o texto e ficar no texto. Mas ainda aí os irmãos, né, temos sempre que ser muito zelosos pelo bem, zelosos pela palavra. Então, neste contexto que vimos a falar da igreja da semana passada, no versículo 9, Paulo diz assim: o amor deve ser sincero.
Essa frase por si própria nos mostra que há a possibilidade de você pensar de alguma forma em algum tipo de amor que não seria amor verdadeiro, não seria amor de Deus, mas você seria pensado e levado a pensar um amor que pode ser falso. E você com certeza que deve lembrar de situações em sua vida que você teve pessoas que você pensou que tinham consigo uma manifestação sincera de amor e foi amor falso, não é? Você levou uma facada nas costas. Não é? Talvez alguém possa pensar sobre si assim, que Deus nos ajude e nos oriente a que assim não aconteça. Mas quando Paulo diz que o amor deve ser sincero, a seguir ele acrescenta essa frase, entenda quando eu digo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, Deus falando a nós, como tal, odeiem o que é mau. E nós temos às vezes, nesta sociedade moderna, muito cuidadosa com os termos, e hoje a gente tem o politicamente correto, não pode dizer isto, não pode falar aquilo, não pode ser frontal, não pode ser aberto, não pode ser franco, tem que pôr filtro, pomos filtro nas fotos, né? As irmãs, né? Põe filtro nas fotos? Não, ainda bem, amém. Mas você tira lá a foto, né? Tchim, e depois põe um filtro, né? Nem parece você, né? Agora tem aí a inteligência artificial a ajudar, a gente põe filtro nas nossas palavras, né? A gente filtra tudo. Há uma expressão, irmãos, muito triste, que é assim: eu só não te respondo porque eu sou crente. Já ouviu essa expressão? Ai, se eu não fosse crente, tu ias ver. Você já ouviu essa expressão? Essa é a coisa mais enganosa, irmãos. Eu não sei de que parte da profundeza do inferno tiraram isso, porque isso é uma expressão completamente errada, irmãos. O crente não precisa de colocar filtro naquilo que ele diz, porque o Espírito Santo mudou o coração dele. Ele fala segundo a vontade do Senhor. Ele não precisa colocar filtro. O filtro não é um filtro, irmãos, é uma transformação. Nós fomos mudados, nós fomos tirados das trevas para a maravilhosa luz. Então a gente nunca usa uma expressão, se eu não fosse crente eu dizia. Então, isso é pecado, não é? Isso é você tentar forçar. Não, meus amados irmãos, o crente é uma testemunha de Jesus Cristo, especialmente no falar, porque o seu coração foi transformado. Ele fala a verdade de Deus, mas quando fala a verdade de Deus, às vezes magoa. Às vezes ela é difícil. E muitas vezes ela é de consolo. Porque a palavra de Deus faz isso consigo, não faz? Você abre a palavra de Deus e muitas vezes você é confrontado com a sua própria carnalidade, com o seu pecado, com o que tem que ser mudado. E isto tudo para dizer o quê? Porque a palavra odiar hoje parece que se torna um problema. Ninguém pode falar mais eu odeio alguma coisa. Mas está na Bíblia. E é até mandamento. Agora odiar o quê? O que é mau. Tudo que for perverso, você ama a Deus, se você tem um amor sincero, se você foi mudado, se você foi passado das trevas para a maravilhosa luz, se você foi resgatado pelo poder do sangue da cruz, você hoje odeia, literalmente, odeia aquilo que Deus odeia. Você odeia o pecado, você odeia o mal. Você não tem um sentimento de apatia com o mal. Você não está ok. Esse é o teu jeito de andar. It's ok. Não. Você literalmente odeia o mal. Você não se conforma com uma sociedade corrupta, com uma sociedade caída, com uma sociedade que chama o bem, chama aquilo que é bom como mal e o mal como bem. Você não se conforma. Aliás, o texto, neste mesmo contexto, neste mesmo capítulo, diz para não conformar com este mundo. Não foi isso? Foi a primeira pregação no capítulo 12. Não se conforme, antes que a sua mente seja transformada. Quando a sua mente é transformada, você começa a última parte do versículo 9, que diz assim: apeguem-se ao que é bem. Bom, o que é bom, você começa a se apegar àquilo que é bom, àquilo que é santo, àquilo que vem de Deus. Então você tem que odiar o mal. Você não pode fazer as duas coisas. A palavra do Senhor diz que nós não podemos servir a dois senhores. Que ou há de odiar um e vai amar o outro. Literalmente você está em Cristo. Você ama a Deus, você ama o que é santo, você busca a comunhão dos santos, por exemplo, você despreza qualquer tipo de impiedade. Tem um salmo, né, que a gente usa muito: não se assenta na roda dos escarnecedores, não é isso? Porque em que lugar então você se assenta se não é na roda dos escarnecedores? É na congregação dos santos. Você odeia a roda dos escarnecedores e você ama a congregação dos santos. Você odeia todo tipo de pecado e você ama tudo que é santo. A palavra odiar não é uma palavra errada, é uma palavra até bíblica, mas que nós temos banido da nossa conversa. Não pode falar eu odeio. Depende do que você odeia. A mesma coisa você não pode falar que você ama, se você ama uma coisa pecaminosa. Aquele que ama, e ele odeia. Ele ama uma coisa e ele odeia outra. Se ama a Deus, você odeia o pecado.
você ama a santidade do Senhor, você abomina as trevas. Porque Deus é assim. Ele odeia todo tipo de impiedade. Tem um versículo muito forte na Bíblia que diz que Deus odeia o divórcio. É muito forte. É forte hoje, não é, irmãos? Que a gente quer dar um banho aí no divórcio e achar que está tudo ok. A palavra do Senhor diz que Deus odeia, entendeu? Deus odeia. Então se Deus odeia, você odeia também. Porque você está em Cristo ou não está em Cristo. Aquilo que Deus odeia, você odeia. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a pensar bem seriamente nessas coisas e levar bem a sério. Que o Senhor nos ajude. Seguindo no contexto, Paulo diz ainda nesse contexto desse amor cristão, esse amor que é sincero, esse amor que vem do texto anterior em que somos membros uns dos outros, como o presbítero abriu o culto falando sobre isso, que somos membros dos outros, somos família em Cristo. Nesse contexto diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Dedique-se aos seus irmãos, àqueles que são parte do corpo, àqueles que são membros consigo do mesmo corpo. Obviamente, e seguindo o contexto da semana passada, dentro da igreja local, dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Não é simplesmente seja simpático com o seu irmão em Cristo. Não é, bom dia, graça e paz, paz do Senhor, até logo. Não, é dedicar mesmo. É cuidar uns dos outros. É expressar amor. É praticar amor. É cuidar. Não é, note, meus amados irmãos, que o texto aqui não está a falar para o pastor e o presbítero cuidarem. Tem outros textos que falam isso, que a gente vai evitar pregar aqui. Se brincar. Vai pregar aqui também, quando chegar lá. Tem outros textos que falam sobre isso. Mas este texto é para a igreja, é para todos, é para o pastor, para o presbítero e para todos. Inclusive as crianças, dedicar uns aos outros. Amar e dedicar. Uma coisa, meus amados irmãos, que eu reconheço na nossa igreja, que me alegra muito, é que eu vejo essa dedicação. Por exemplo, eu vejo essa dedicação quando a gente faz o café. Ou quando alguém vem cuidar da igreja, limpar. Ou quando alguém vem fazer qualquer coisa ou faz alguma coisa por algum irmão. É dedicar. Meus amados irmãos, isso é um sentimento que vem sincero do coração. Não é uma farsa, não é uma máscara, não é uma hipocrisia, não é uma coisa momentânea. É uma dedicação de coração, de cuidado, de fazer alguma coisa bonita para Deus ao dedicar-se a um irmão. Irmão, a gente não é cristão, membro do corpo de Cristo, no domingo de manhã das 9h à 1h. E já é de tarde, né? Porque a partir de meio-dia é tarde, eu sei. Das 9h à 1h da tarde. A gente é membro um do outro a semana toda. E foi tão bom a gente ver os irmãos ontem de manhã, alguns, ontem à tarde, outros outra vez, agora outra vez, amanhã outra vez. Não está nada marcado para amanhã? Alguém pode marcar, por favor? Que é tão bom a gente estar juntos e dedicarmos uns aos outros e vivermos uns aos outros. E alguns irmãos dizem misericórdia. E eu vou pedir à irmã que normalmente menciona no meio do culto para não mencionar agora, amém? Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Cuidem uns dos outros, sejam fraternos. Dediquem-se, coloquem o outro. E se você não entendeu o que é que isso quer dizer de amor fraternal, ou que você não entendeu como é que você se deve dedicar, olha a segunda parte do versículo 10. Olha no texto, fica a Bíblia aberta, por favor, irmãos. Prefiram dar honra uns aos outros mais do que a si próprios. Porque você chega aqui e diz assim, dedicar uns aos outros, com o amor fraternal, está bem, amém. Seguir. Não, tem uma explicação até. Se você não entendeu o que isso quer dizer, é para você preferir, em honra, dar honra aos outros do que receber. É você querer honrar o seu irmão. É você amar o seu irmão em Cristo, aquele que está consigo, e dar honra a ele, e você preferir que ele seja honrado do que você. Diz assim, como é que isso funciona no contexto cristão? Funciona naquele mesmo contexto do negar a si mesmo. Funciona no mesmo contexto mais elevado, irmãos, e vou colocar o ponto mais elevado, o argumento mais alto, que é quando Cristo se despiu da sua glória. Deus se fez homem, habitou entre nós, para morrer em nosso lugar. Ele não precisava de o fazer, nós não merecíamos que ele fizesse. E ele se colocou na forma de servo. Alguém falou muito tempo atrás que a melhor maneira de alguém ser líder de alguma coisa é fazer o trabalho para que a outra pessoa veja, o liderado veja como é que vai ser feito. E as pessoas descobriram isto, né? E acham que isto que é um fenómeno, né?
Se você lidera uma equipe de trabalho, alguns irmãos aqui são chefes de equipe nos seus trabalhos, eles devem de fazer e mostrar aos outros como é que se faz pela prática, fazerem pelo menos uma vez para o outro ver e ele vai aprender consigo. Jesus fez isso, irmão, já há muito tempo atrás. Jesus fez isso. Ele mandou que nós nos dedicássemos uns aos outros quando ele veio e se dedicou a nós. Quando ele veio e se entregou. Ele preferiu em honra a nós, tomando ele sobre ele a condenação do pecado que estava para ser colocada justamente sobre nós. Jesus fez isso tudo. Não é ninguém que descobriu isso agora aí recentemente num sistema qualquer de gestão de empresa, ou seja lá o que for. Não, num curso de como liderar a sua equipe. Não, foi Jesus que o fez. É só para imitar, é só fazer como ele. Por isso que Paulo podia dizer, ser de meus imitadores como eu também de Cristo. Ele se dedicava à igreja, se dedicava aos irmãos. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a si próprios. Claramente, negue-se a si mesmo para que o seu irmão em Cristo, fisicamente, aquele que está do seu lado, possa tomar o lugar de honra. Está difícil, irmãos, da gente entender estas coisas e aplicar, justamente numa sociedade que nos leva a pensar tanto de nós próprios. Por isso é que no contexto deste mesmo texto dizia, não pense demasiado, e essa foi a segunda pregação no capítulo 12 de Romanos, que lemos só aquele versículo 3, não é? Não pense demasiado sobre si próprio. Quem é que você pensa que é? O que é que você pensa de si mesmo? Entenda que você nada é, nada merece de Deus, para que você possa realmente olhar para o seu irmão em Cristo e você possa dar honra a ele. Nunca lhes falte o zelo. Sede fervorosos no Espírito. Sirvam ao Senhor. Versículo 11. Vamos dividir por partes. Que nunca falte o zelo, irmãos. Não faça as coisas de Deus de qualquer maneira. Não faça a coisa de Deus como serve. Sabe aquela coisa que não serve para si em casa, você vai dar para a igreja porque está muito velho? Por favor, põe no lixo. Não serve para si em casa, muito menos vai servir na igreja. Não vem para a igreja de qualquer maneira, irmãos. Não vai servir ao Senhor com qualquer jeito, com aquilo que lhe sobra. Faça o seu melhor para Cristo. Faça o seu melhor para os seus irmãos. Não está nada de errado se você tem uma coisa que já não serve para si, porque, né? Somente criança, né? Cresceu, a roupa deixou de subir. Não é isso que eu estou a falar. Eu estou a falar daquela coisa que você está com dó de pôr no lixo, mas já devia estar no lixo há mais de um ano e você vai trazer para a igreja. Porque pode ser que na igreja dê jeito. Não faça isso. Não trate as coisas de Deus de qualquer maneira. Não vai para a casa do Senhor vestido de qualquer maneira. Eu sei que os irmãos não fazem isso. Hoje a gente avisou do filme, mas não foi até porque os irmãos iam vir mal vestidos. Foi para os irmãos estarem e se alegrarem, se prepararem e não ficarem surpreendidos. A gente faz o nosso melhor para Jesus. A melhor decoração que a gente puder. As coisas pintadas, bonitas, arranjadas. Todos os detalhes nós fazemos com a melhor forma, porque é um zelo que a gente tem. E você diz, não, pastor, mas o zelo é espiritual, o zelo está no coração. Ele tem que ser demonstrado em algum lugar, porque aquilo que a boca fala, o coração está cheio, o seu exterior é um reflexo do seu interior. Como é que você está com Deus? É demonstrado nas formas exteriores. Zelo pelas coisas de Deus. Desejo de estar na casa do Senhor. Desejo de fazer o melhor para o Senhor. O presbítero estava a falar sobre isso, que desde que chegou aqui esta manhã, que viu tanta gente fazendo tantas coisas, não é? E se dedicando e se envolvendo, fazendo sempre o seu melhor para Deus. Fazendo o mais bonito que a gente puder. Vivemos numa forma hoje que parece tudo tão feio, tudo tão padronizado, tudo da mesma cor, não importa mais nada, ninguém quer saber de nada. Você vai no mall e vê esses jovens de pijama no mall. Eu não suporto, irmãos, I can't stand, I'm too old for that. Eu não consigo, não suporto essa ideia, eu estou muito velho para isso. Chinelo de quarto, né? Slipper. No mall de pijama, enrola o pijama na cinta. Mas o que a mim mais me surpreende, irmãos, a pessoa consegue, né? Quando a menina vai toda maquiada, mas de pijama. Eu acho que demorou tanto tempo a fazer maquiagem que não teve tempo de trocar o pijama, é o que eu acho. Meus amados irmãos, uma sociedade que faz qualquer coisa, meus amados irmãos, não sejamos assim.
Ainda bem que os irmãos não vêm de pijama para o culto. Pá, às vezes a pregação demora tanto que dava para dormir, diz alguns. Meus amados irmãos, façamos coisas bonitas, com zelo, com dedicação, não é qualquer coisa serve. Faça assim a mesma coisa na sua casa, no seu lar, demonstre a Cristo, demonstra que você é zeloso, que você é grato a Deus pelas coisas que Deus lhe dá. Uma planta na casa de um ímpio é decoração. Uma planta bonita na casa de um crente é um sinal do favor de Deus. Ele é grato a Deus, ele se alegra pela criação do Senhor. É tão diferente, meus amados irmãos. Minha esposa gostou disto, que ela gosta de nos pôr a plantar lá em casa. Ela vai usar isso contra mim. Tenho que ter mais filtro no que eu digo. Falei para não ter filtro, não é? Mas, amados irmãos, essas coisas demonstram que a gente ama a Deus. Elas têm um significado especial. Seja zeloso em todas as áreas. Nunca lhe falta o zelo em nenhuma das áreas. É uma demonstração do seu amor por Cristo. O contexto aqui é o amor cristão. Dentro da casa do Senhor, mais ainda. Seja fervoroso no Espírito. Há gente que acha que isto é coisa de penteca, né? Você tem que ser pentecostal para você ser fervoroso, né? Você tem que dar uns pulos e uns saltos. Eu já vi gente fervorosa no Espírito, irmãos. Tão fervorosa no Espírito. E tão tradicional, tão quieto. Que dá dificuldade de entender a pessoa a falar ou se ela está contente ou triste. Mas é fervoroso no Espírito. Quando você fala das coisas de Deus, você percebe que a pessoa ama a Deus. Ser fervoroso no Espírito, irmãos, não é pular e saltar. Há gente que é assim muito quieta e calada como eu. Quieto e calado. Envergonhado. Você não pode discordar do pregador, irmãos? Pode, até pode. Mas, irmãos, nem toda a gente tem essa forma expressiva, na verdade, como eu tenho, que é capaz de falar 1000 a hora e fazer um monte de coisa. Nem toda a gente é assim. Mas, amados irmãos, isso não significa que eu sou mais fervoroso ou menos, porque você pode ser fervoroso até sendo uma pessoa quieta e calada, mas tem fervor no Espírito. Você está alegre no Senhor, o seu coração está cheio do fervor, da alegria. Lembra que falámos a semana passada? Vem para a casa do Senhor já com as baterias carregadas, sei que isso é uma expressão, não vem para carregar a bateria, já ele é fervoroso a semana toda, ele está alegre no Senhor a semana toda, e ele ora no Espírito a semana toda, e ele se alegra em Cristo sempre, continuamente, seja fervoroso. Isso não dá para ser, isso é uma coisa que Deus dá, busca de Deus. Porque nós reformados temos a maneira de fazer isso, não é? Ah não, mas Deus não está a fazer, eu também não posso fazer. Você pode buscar. Para de arranjar desculpa. Se Deus não me está a dar arrependimento, eu também não posso, não é? Arrepender-me. Não, claro, então busca de Deus que lhe dê arrependimento. Então, se você não está muito fervoroso, busca de Deus que lhe dê fervor. Que o faça fervoroso, que o faça buscar, que o faça lutar por aquilo que é bom. Sirva ao Senhor. Sirva ao Senhor. Você precisa de servir a Deus. Não é que você serve a Deus. Você diz assim, é eu comigo lá e eu em casa. Não. Não. Isso não chega, irmãos. Você não pode ser crente, você e Deus. Isso não existe. Sempre desde o início, Deus teve um povo e tem um povo, e este é o povo de Deus. Sirva ao Senhor em sua casa, é claro. Sirva ao Senhor em sua família, é claro. Sirva ao Senhor no seu trabalho, na escola, é claro. Mas sirva na igreja local, sirva ao Senhor em conjunto. Sirvamos ao Senhor, vamos ficar juntos no Senhor, servindo ao Senhor com alegria, exaltando o nome do Senhor. Sirva. Você diz assim, eu não sei em que área que eu posso servir. Não, fala comigo que eu resolvo o problema hoje. Tem tanta área aí, os irmãos a manifestar. Se eu vi, não se está a precisar servir o Senhor. Agora temos um irmão que esta semana foi promovido a jardineiro da igreja. Diz o irmão Adilson assim, passa de mim esse cálice. Mas depois ele vai acrescentar, mas seja feita a vontade do pastor. Não, é a vontade do Senhor, não é? Vontade do Senhor. Amém? Mas, amados irmãos, tem tanta coisa para saber, coisa simples, você não sabe fazer, você vai aprender. Você vai dar um jeito de saber qualquer coisa, irmãos, servindo. Teve gente aqui na casa do Senhor que aprendeu até a mexer em computador. Pergunta a irmã Isabel como é que foi. Ela aprendeu Excel. E não precisou de ir para uma... Não foi, irmã Isabel? Não precisou de ir aprender Excel fora, porque a igreja até ensina Excel. Ela foi autodidata. Ela aprendeu Excel na igreja.
Eu não vou dizer que idade ela tinha quando ela aprendeu Excel, mas os irmãos devem perceber que ela não tinha 10 nem 12 anos, né? E Deus abençoou. Amém, irmã Isabel? E continua, né? E agora está a aprender Teams e Outlook. E alguns irmãos dizem assim, que é isso? Até eu estou a tentar catch up. Vamos trabalhando juntos, não é, irmã Isabel? Vamos trabalhando juntos. Outros irmãos aí que estão trabalhando nessa área. E a gente está aprendendo. A gente vai seguindo, vai aprendendo. Meus amados irmãos, olha o versículo 12. Eu gosto tanto do versículo 12. Alegrem-se na esperança. Qual é a sua esperança? E você sabe, a nossa esperança é a volta do Senhor em glória. A nossa esperança é que Cristo vai voltar. Alegre-se. Não é uma coisa que você, pois é e tal. Não. Há uma alegria, um gozo. Lembra o que é o fruto do Espírito? Mas lembra das características do fruto do Espírito? Não é os frutos, é as características do fruto. É um fruto só. Lembra qual é? Primeiro, digam, amor. Não é o primeiro? De que é o contexto aqui? O que é que estamos a falar? Amor. O que é o segundo? Alegria, gozo. O crente não é triste, irmãos. O crente passa por momentos de tristeza, mas o crente não pode ser triste. Porque ele tem uma esperança. Porque ainda que tudo acabe nesta terra, essa esperança vai manter. Então essa alegria é eterna. A gente tem a mania de fazer o crente, ele passa muitas tribulações, irmãos, muita dificuldade. Muito mais do que o ímpio. Dizia o pastor Arcis Sproul que até ele ser cristão não tinha problema, depois começou. Então essa coisa que às vezes alguns dizem por aí, né? Vem para Jesus que Jesus vai resolver os teus problemas. Não, Jesus vai dar mais, irmão. Vai dar mais. Porque além de todos os problemas que você já tinha, agora você vai lutar contra a sua carne. Você vai ter que negar a si próprio. Você vai ter que deixar todos os prazeres imundos e passar a servir o Senhor. Estou certo? Amém? É sim ou não? É sim. Então para de dizer às pessoas, vem para Jesus que Jesus vai resolver os teus problemas. Para mentir. Vem para Jesus que a alegria da salvação ela é eternamente maior do que qualquer problema. Vem para Jesus que Ele te salva a tua alma. Ele vai fazer a tua vida útil. A tua vida é inútil, não presta. Ele vai fazer uma vida útil. Tu vais servir ao Senhor. Servo do Senhor. A palavra no original é a mesma que escravo. Entendeu? O escravo não tem vontade. Você não tem vontade. Você é servo do Senhor. Você é escravo de Jesus Cristo. Você tem essa alegria indivisível de servir o Senhor, o Rei dos Reis e o Rei da Glória. Você se submete à autoridade do Senhor. Você é voluntariamente um servo do Senhor. E você tem uma alegria de ser servo do Senhor que ela é sem comparação. É um gozo. Tem dias que chora, tem. Tem dias que passa por grande aperto, tem. Às vezes demora muito tempo. Às vezes fica em grande aflição. Mas, irmãos, nenhum de nós está contente que o irmão José Pata esteja hospitalizado. Já vai com 3 semanas, se eu não estou em erro, ou um mês, 3 semanas. Ninguém está contente com isso. Ontem a esposa ligou-me, deixou-me mensagem, e eu liguei para trás. E nós estávamos na atividade até à tarde, e ela deixou mensagem. Acabei, esqueci, não liguei logo a seguir quando pude. Mas eu ouvi a mensagem dizia que estava tudo bem para eu ligar quando pudesse. E ela estava cheia de alegria, porque alguém foi lá visitar ele lá no hospital, lá no Rehab Center, e que ouviu ele a tentar pregar o Evangelho à enfermeira. Naquela simplicidade, para quem conhece o nosso irmão, naquela simplicidade, ela perguntou o que é que ele era. Ele disse que ele era evangélico cristão. E ele perguntou, e tu és o quê? E ela disse que ela era católica. E ele já explicou que está errado. Pode imaginar. Os irmãos conhecem a simplicidade do irmão José Pata, né? Louvado seja Deus. A irmã Madalena não está feliz de ter o marido lá. Ela disse-me ontem, mais uma vez, que ela pensa que talvez ele nem volta mais a casa. Mas ela está alegre porque ela sabe que ele está com Jesus. Essa é uma alegria que você não consegue explicar. E entre a dor e a aflição, e não vê o marido há 3 semanas, porque ela também, como os irmãos sabem, está impossibilitada de ir lá. Ela tem que ir com o oxigênio atrás dela. Imagina que dificuldade que é. Ela está alegre porque o marido está feliz com Jesus. Deitado numa cama 3 semanas ali, sem ter quase ninguém, quase visitas, porque é tão difícil para as pessoas irem lá. E ele tem alegria. Eu entrei naquele quarto, esta semana Deus me deu o privilégio de ir lá com o Pedro e a Lili. Entrei no quarto e disse, sabe quem eu sou? E ele abriu um sorriso e disse, é o pastor. Aí eu olhei para ele e disse, vou orar consigo, posso? Eu orei e ele orou ao mesmo tempo. Sabe como ele é, né? Ele orou, aquele fervor dele, fervoroso no espírito, sempre.
E disse assim, eu disse, eu vou ler uma palavra do Senhor para si, está bem? Disse, ok. Eu pensei assim, eu vou ler a palavra mais simples que a gente conhece, para ser mais simples para ele. E eu disse, o Senhor é o meu pastor, e ele não deixou terminar, e ele disse, nada me faltará. Disse assim, olha naquele quarto, entra naquele quarto assim. Você disse, falta tudo, não tem nada. Então um homem deitado na cama, à espera da hora, impossibilitado de se mexer, um lado paralisado há anos. E você diz assim, como não falta tudo? Mas não falta nada porque ele tem Jesus. E orou por mim e eu tive pena, foi ter que sair tão rápido com os meus filhos e foi tão bom tê-los levado para eles poderem também testemunhar. Foi o Pedro ali, o Tiago não pôde ir. O Pedro ali, e foi tão bom que ele estava tão entusiasmado com Jesus. Que exemplo, que testemunho, que fervor. Você diz assim, porquê é que o Senhor tem mantido o irmão José Pata tantos anos? Eu dou-lhe uma explicação, porque ele aumenta a nossa fé. Deus usa para que a nossa fé cresça. É uma coisa impressionante. Uma coisa impressionante. Coisa impressionante. É uma coisa impressionante. Alegre na esperança. Paciente na tribulação. Versículo 12 ainda. Seja paciente na tribulação. Deus está enviando tribulação, está permitindo tribulação, ou seja, a sua vida. Seja paciente. Não se desespere. Deus está a trabalhar, Deus está a fazer uma obra. Deus vai usar isso para a glória do nome dEle. Ele não esqueceu você na tribulação, Ele pôs você na tribulação. Ele está-te a preparar para algo maior, para algo melhor. Para de crescer da tribulação antes do tempo. Eu sempre penso naquele pão, né? Aquele pão broa que faz em Portugal, pão de milho. Broa. Né? Eu sempre penso assim, eu já vi fazer várias vezes, põe no forno, né? O forno está quente, né? Aquela chama toda vai queimar, ou qualquer os irmãos corrijam-me depois lá no café. A irmã Maria depois trata disso. Você vai fazer aquela crostazinha meia queimada, né? meia dura, e vai ficar lá dentro, né? E o pão está lá, e eu imagino o crente assim, ele é posto muitas vezes na fornalha, assim, para tostar bem. E o crente está a querer sair da tribulação, quer sair da tribulação a correr, quer sair rápido, mas não está pronto ainda, e Deus deixa ficar mais um tempo. Às vezes precisa aquecer mais um pouco, põe um pouquinho mais de calor, para ver se a gente fica, quando sai do forno, a gente parte aquele pão, ele fumega, né? Se é aquele, né? Eu estou a olhar para a irmã Maria que ela vai dar um sinal quando eu estou errado. Aquele pão fumega, a gente come e é tão bom, põe um pouquinho de manteiga, maravilha, porque está pronto. Às vezes o crente ainda não está pronto, Deus ainda está a preparar, ainda está a deixar que a tribulação aguente um pouquinho mais. Às vezes ela vem para ficar. Tem tribulação que vem para ficar. Olha, o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, orou 3 vezes e o Senhor disse, a minha graça te basta, e ficou com ele. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza e às vezes é preciso ficar lá. Seja paciente, fique quieto, fique onde está. Não quer dizer que não tem coisa, não estou a dizer que não ora ao Senhor para o Senhor livrar, ora ao Senhor para o Senhor tirar, mas ora também ao Senhor para que dê paciência e você possa ficar e possa crescer e quando você acabar, você possa ser aperfeiçoado, ou talvez é alguma coisa para ficar lá, só para você se ficar humildezinho e continuar servindo o Senhor. Até nisso, se alegra no Senhor. Persevera na oração, não é aquela oração rotineira, não é? O crente é como Daniel, ora 3 vezes ao dia, né? Exceto quando faz jejum, né? Porque se faz jejum não tem refeição, não ora, né? Ridículo o que eu disse, né? O crente ora 3 vezes ao dia, como Daniel, né? Ora o café da manhã, o pequeno almoço para os outros, né? O café da manhã para uns, o pequeno almoço para os outros. E ora ao almoço e ora à janta, né? Ora 3 vezes ao dia. Senhor, obrigado. Amém. Às vezes já está a mastigar. Amém, Senhor. Ora 3 vezes ao dia. Mas o texto diz que é para orar sem cessar, continuamente em oração, persevera em oração. Você vai pecar menos se você orar mais, sabia? Você fica em contato com o Senhor dos céus e da terra. Não é só quando a coisa aperta, é em todo momento, quando você dirige o seu carro, ou quando você apanha o New Jersey Transit, ou você, seja lá o que for, você ora ao Senhor, você está indo para a escola, vai orando, você está no trabalho, você vai orando e ficando em contato com o Senhor constantemente, persevera em oração, ora, clama a Deus, fale com o Senhor na sua vida particular, em oração congregacional, quando nos juntamos, não falta o culto de oração, mas ora também em sua casa, ora no seu canto, no seu aposento, onde você se retira para orar, ora ao Senhor. Não tem um local especial de oração, tá? Afinal, você é o templo do Espírito Santo. Então, ore em todo o tempo. Ore.
Versículo 13, compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. O irmão Júlio disse, amém. Os santos, né? Os irmãos santos, não é? Eles são santos duas vezes, não é? Amém. Mas gostou. Amém. E a Marta gosta, né? Porque a Marta juntou aos santos para ela ser santificada também. Na verdade é isso, porque a palavra do Senhor diz que o marido, né? Tem o cuidado de apresentar a esposa, não é isso? Meus amados irmãos, que o Senhor nos ajude a nós percebermos o que o texto diz. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Onde? Na igreja local. Atendendo às necessidades uns dos outros, cuidando uns dos outros. Essas necessidades aqui não é só necessariamente financeira, mas também. Mas o cuidado, dar um abraço a alguém. Às vezes algumas pessoas dizem, eu deixei de ir ao culto e ninguém deu conta. E ninguém foi atrás de mim. E eu costumo responder, that's a you problem. Porque você começou o problema com eu. E eu deixei de ir ao culto e ninguém cuidou de mim. O problema é você que deixou de ir. Deu para entender que a frase condena a pessoa e não a igreja? Eu vou repetir. Alguém que já ouvi várias vezes pessoas dizer assim, e eu deixei de ir ao culto, ou eu não fui ao culto e ninguém foi atrás de mim. Eu vou voltar a repetir. O problema é que você começou, se você já disse essa frase, você começou a frase identificando o problema. E eu deixei de ir ao culto e ninguém foi atrás de mim. É que o problema não foi a igreja, o problema foi você. Você que deixou de ir. Como é que você está cuidando da necessidade dos outros se é você próprio que não está? E ainda quer que a igreja vá toda a largar as necessidades dos outros que estão para ir correr atrás de si? Não. Diz assim, mas tem lá o texto, não é? Que Jesus deixou os 99 e foi cuidar da ovelha perdida. Tem Jesus, foi cuidar da ovelha perdida, Jesus foi buscar a ovelha perdida e trouxe. Não é você que vai e entra, sai, vai e volta, e vai e volta, e vai e volta. Não é isso que o texto está a falar. Não descontextualiza aquilo que Jesus falou. Sim, nós temos que ir atrás daquele que está ferido, nós temos que ir atrás daquele que precisa de ajuda, nós temos que ir atrás, claro que sim, claro que sim. Mas quando você espera, você toma uma ação de não aparecer à espera que alguém vá atrás de si, você está completamente desafiando a autoridade da igreja e o trabalho da igreja. E eu deixei de ir e ninguém foi atrás de mim. Se você identificou o problema logo ali, eu. Compartilhe o que você tem com os santos e as suas necessidades. Faz um café, chama um irmão da igreja para tomar um café consigo. Talvez um irmão que está triste, talvez um irmão que está desanimado, ou talvez alguém que está alegre, ou talvez você está a precisar. Compartilhe as coisas com os outros. Conte, não só eu tenho um quadro em casa, a gente põe todo o ano para esta altura e eu gosto muito, e a Lili chamou a minha atenção este ano, ela esteve lá decoradora agora em casa, né? Então fez aquela decoração. E ela chamou a minha atenção para o quadro. Eu gosto muito desse quadro também. Que diz assim, não somente conta as suas bênçãos, compartilhas. Fale das suas bênçãos. Anime o seu irmão. Falando do que Jesus está a fazer na sua vida. De que é que Jesus está a mudar. Qual é aquele pecado que Deus está a trazer a arrependimento. Qual é a experiência espiritual que você está a ter. Como é que você está fervoroso no Espírito. Compartilha. E por fim, pratica a hospitalidade. Seja hospitaleiro, receba em sua casa. Use aquilo que Deus lhe deu para você receber pessoas, para você falar com pessoas. Para você trazer os seus irmãos em Cristo. Terminar a mensagem com o texto que o presbítero leu no início. João 13, 34 a 35. Jesus disse assim sobre este assunto do amor entre os irmãos. Todo o texto hoje é sobre o amor cristão. Como praticamos esse amor aqui? Vamos ver como é que esse amor reflete lá fora. Versículo 34. Um novo mandamento lhes dou. Jesus disse aos seus discípulos. Amem-se uns aos outros. Primeiro ponto aqui do que Jesus disse é este ponto. É que é um mandamento. Não é um sentimento. Raras vezes na Bíblia a palavra do Senhor apresenta amor como um sentimento. Amor é um mandamento. Você é mandado a amar. Você não está a conseguir amar. É como você às vezes é mandado a perdoar e você não consegue perdoar. Ore para que Deus coloque amor no seu coração. Olhe para a cruz e veja o que Cristo fez. Deixe que o impacto da cruz afete a sua vida. Você precisa de aprender a amar os seus irmãos. Você precisa de buscar que Deus trabalhe isso em si. Que o Espírito Santo venha e lhe dê esse amor. É mandamento, é para cumprir.
Não é sentimento, não é ficar à espera que aconteça. É mandamento. Ame-se uns aos outros. E a resposta é: até que ponto, Senhor, diriam os discípulos? E Jesus respondeu, não é? Sem a gente ter perguntado. Como eu os amei. Vocês devem se amar uns aos outros. A que nível devemos amar uns aos outros? Da mesma forma que Deus nos amou e Cristo se entregou em nosso lugar. Esse é o amor que tem que estar entre nós. É o amor de Cristo. É um amor completo, um amor sacrificial, um amor capaz de se entregar pelos seus irmãos. E este é o amor que é esperado de nós, os irmãos, os crentes em Cristo, os salvos em Cristo. Amem-se uns aos outros. Mandamento. A que ponto? Ao ponto do próprio Cristo. E versículo seguinte. Com isso, dessa forma, todos saberão que vocês são meus discípulos se se amarem uns aos outros. Como é que você é conhecido como discípulo de Jesus? Como é que você é conhecido na prática que você realmente tem Jesus como Senhor e Salvador? Como é que você é conhecido lá fora? Você diz, porque eu tenho a t-shirt, não é? Da igreja, diz Philadelphia Ministry, Atos 2:42. Os irmãos aí usam, não é? Eu também uso. É assim que a gente é conhecido, não é? A gente sabe que é discípulo de Jesus, a gente tem uma t-shirt. E outros irmãos dizem que eu tenho um cartão de membro. Um cartão de membro faz de mim, não é? Discípulo. E outros dizem, não, porque eu tenho Jesus no meu coração. E outros dizem, não é? Porque eu aceitei Jesus. Ok, está bem, vamos deixar assim. Todo mundo tem uma razão, não é? Tem uma história aí. Deixa-me dizer uma coisa, meus amados irmãos. O mundo só saberá lá fora que nós somos discípulos de Jesus, porque segundo o texto de Jesus aqui, porque nós vivemos em amor uns para com os outros. O mundo lá fora precisa de ver isso e entre nós. Mais do que o amor que nós temos ao mundo, do que o amor que nós temos às nossas famílias, meus amados irmãos. É o amor que nós temos a Cristo, é refletido no amor que nós temos entre os irmãos. Da forma como nós agimos uns com os outros, da forma como nós nos amamos, da forma como nós nos dedicamos uns aos outros, da forma como nós perseveramos em oração uns pelos outros, da forma que nós vivíamos juntos. O mundo lá fora vai perceber que Cristo verdadeiramente é Rei e Senhor de nossas vidas, que nós somos discípulos pelo amor com que nos amamos. É uma entrega. Não é uma coisa temporária, passageira, no momento. Não é uma coisa que você pregou muito alto. É claro que você fala alto que Jesus é o Senhor. Por isso que, meus amados irmãos, e eu já disse várias vezes isso aqui, vou voltar a dizer, você fala de Jesus a alguém no seu trabalho, por exemplo. E você fala do amor de Cristo no Calvário, a forma extraordinária como Ele se entregou em seu lugar, etc. E a pessoa pergunta-lhe assim, e como é que eu posso ver isso? O que é que você responde? A resposta é, vem comigo ao culto. Tu vais ver isso. Porque o amor que você tem entre você e os seus irmãos vão demonstrar a essa pessoa a prática do amor que você está a pregoar, entendeu? O amor que você prega é demonstrado na prática pelo amor com que nos amamos uns aos outros. Isto é um assunto sério, meus irmãos. Isto é um assunto sério que a gente leva muito devagar hoje. Que a igreja do primeiro século levou bem a sério. É por isso que em pouco tempo em Jerusalém tinha 5.000 membros a igreja. E tem gente que não gosta de dizer isso. Não era 5.000 membros. Claro que eram membros, eles contaram, porque eu sabia que eram 5.000. Diz lá o texto, 3.000 num dia e logo após, a seguir diz que a igreja de Jerusalém tinha 5.000 pessoas. 5.000. E você lembra aquilo que nós falámos aqui sempre na igreja? Eu creio numa igreja assim hoje, eu creio numa igreja que nós vemos crescimento e vemos a mão do Senhor colocando sobre a igreja, mas nós precisamos ser como aquela igreja lá de Atos 2:42 que nós pomos atrás das nossas camisas, não é? Precisamos ser essa igreja. Perseverar na oração, na pregação, no partir do pão e nas orações. E na comunhão, perdão. Uma igreja que mostra e demonstra o amor de Cristo entre nós. Ao ponto de que as pessoas lá fora verão a prática do que pregamos pela forma como nós vivemos. Você diz, não, mas isso é o meu testemunho lá, pessoal. Não, não é. É muito mais que o seu testemunho pessoal. É o seu testemunho pessoal e a sua prática do amor na comunidade dos santos. É por isso que a igreja é tão extraordinária, irmãos. A igreja é indispensável. Durante o Covid quiseram-nos dizer que a igreja era dispensável, não é? A igreja é fundamental, a igreja é indispensável. A igreja é mais necessária que o hospital. A igreja é mais necessária que os bombeiros, que o que você quiser imaginar. A igreja é mais importante.
Porque a igreja é o único organismo vivo que demonstra o amor de Cristo, que leva pessoas a perceber quem Cristo é e chegar ao céu. A igreja é muito mais importante. É por isso que a igreja é o organismo mais antigo, né? Vivo mais antigo. Enquanto a igreja no Antigo Testamento, enquanto a igreja sempre. Mas isso seria outro estudo para outro dia. A igreja de Cristo Jesus, da qual você é parte, demonstra no amor com que lidamos uns com os outros o próprio Cristo e o próprio amor de Cristo. E o mundo lá fora vê o verdadeiro e sincero, pegando no princípio do versículo lá no versículo 9 do texto de hoje. O amor tem que ser sincero, o amor que é sincero. Amém? Vamos orar? Amado Deus, Salvador nosso, te pedimos, ó Pai, que tu trabalhes em nossas vidas desta forma e nós possamos praticar este amor. Senhor, te agradecemos, ó Pai, porque Cristo demonstrou no Calvário esse amor extraordinário e hoje, como fruto desse amor, nós podemos receber esta palavra. Mas pedimos ao Senhor que nos ajude a colocar em prática, que o amor seja sincero, que nos dediquemos uns aos outros, que possamos perseverar no Espírito, ser fervorosos no Espírito, ter zelo e praticar todas as coisas que lemos aqui. Meu Pai, meu Deus, opera em nossas vidas. Precisamos do Teu favor. E eu preciso muito, Senhor, que Tu operes assim em minha vida. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus, oramos. Amém. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todo sempre. E todos dizem? Amém. Mas podem ficar sentados.